Existe uma regra brutal descoberta por Maquiavel há mais de 500 anos que transforma pessoas normais em fortalezas psicológicas impenetráveis. Uma regra tão poderosa que quem a domina nunca mais é abalado por críticas, rejeições, traições ou qualquer tipo de ataque emocional. Maquiavel não desenvolveu essa regra para ser bonzinho ou politicamente correto. Ele a criou observando como o poder real funciona, como pessoas verdadeiramente fortes se protegem e, principalmente, como se tornar psicologicamente invulnerável em um mundo que constantemente tenta te quebrar. Essa regra é brutal porque vai contra tudo que a sociedade te ensinou sobre como reagir às pessoas. É controversa porque te transforma em alguém que não pode ser manipulado emocionalmente. É eficaz porque funciona com uma precisão cirúrgica que assusta quem tenta te atingir. A pergunta que deveria te intrigar é: por que algumas pessoas parecem blindadas contra qualquer tipo de ataque psicológico, enquanto outras são facilmente destruídas por uma simples crítica ou rejeição? A resposta está na regra mais brutal e eficaz que Maquiavel jamais formulou. Uma regra que ele usou para sobreviver às intrigas políticas mais perigosas da história e que você pode usar para se tornar completamente inabalável em qualquer situação. Se você está cansado de ser afetado pelo que outros dizem ou fazem, se quer desenvolver uma blindagem psicológica que te proteja de qualquer ataque emocional, se tem coragem para aplicar uma estratégia que pode parecer fria, mas é extraordinariamente eficaz, este vídeo vai mudar para sempre como você lida com pessoas. Se inscreve no canal porque você está prestes a descobrir a regra mais poderosa para a proteção psicológica já desenvolvida na história. Nicolau Maquiavel não era apenas um filósofo político, ele era um sobrevivente. Viveu numa época onde uma palavra errada, uma aliança mal feita ou uma demonstração de fraqueza podia significar exílio, tortura ou morte. Ele precisava desenvolver estratégias psicológicas que garantissem não apenas sucesso, mas sobrevivência. Durante seus anos, observando os Médici, os Borgia e outros mestres do poder, Maquiavel identificou um padrão claro. Pessoas verdadeiramente poderosas nunca permitiam que outros controlassem seu estado emocional. Elas haviam desenvolvido uma capacidade sobrenatural de permanecer inabaláveis, independentemente do que acontecia ao redor. Em O Príncipe, e principalmente em suas cartas pessoais, Maquiavel documentou o que ele chamou de imperturbabilidade estratégica, a habilidade de manter controle emocional total, mesmo sob pressão extrema. Mas a regra mais brutal e eficaz ele reservou para seus escritos mais íntimos. Essa regra foi testada nas cortes mais traiçoeiras da história. Funcionou durante guerras, conspirações, traições pessoais e ataques políticos devastadores. E continua funcionando hoje com a mesma eficácia brutal que tinha há 500 anos, porque a natureza humana não mudou. As pessoas ainda tentam te controlar através de manipulação emocional. Ainda usam críticas, rejeição e ataques psicológicos para te destabilizar. A diferença é que agora você vai saber exatamente como se proteger. Mas por que a maioria das pessoas é tão facilmente abalada por outros? Por que uma simples crítica pode destruir seu dia? Por que uma rejeição pode abalar sua autoestima por semanas? Por que você permite que o humor, as opiniões e as ações de outras pessoas controlem seu estado emocional? A resposta está em como você foi condicionado a reagir. Desde criança, você aprendeu que a aprovação dos outros é importante, que você deve se importar com o que pensam, que rejeição e crítica são coisas terríveis e devem ser evitadas a todo custo. Esse condicionamento te transformou em uma pessoa emocionalmente vulnerável, alguém que pode ser facilmente manipulado através de aprovação e desaprovação, alguém cujo estado emocional depende de fatores externos que você não controla. Maquiavel observou que pessoas poderosas operavam de forma completamente oposta. Elas haviam desenvolvido uma independência emocional tão radical que se tornaram praticamente imunes a tentativas de manipulação psicológica. Enquanto pessoas fracas viviam em montanha-russa emocional baseada nas reações dos outros, pessoas fortes mantinham uma estabilidade interna inabalável. E a diferença não estava em personalidade ou sorte, estava na aplicação consciente de uma regra específica. Você reconhece esses padrões na sua própria vida. Uma crítica no trabalho estraga seu humor por dias. Uma resposta seca no WhatsApp te faz questionar o relacionamento. Um comentário negativo nas redes sociais te incomoda mais do que deveria. Você se pega constantemente analisando as reações das pessoas, tentando decifrar se aprovam ou desaprovam suas ações. Modifica seu comportamento
comportamento baseado em como outros podem reagir. Evita certas conversas ou decisões porque tem medo da resposta emocional que podem provocar. Você já se pegou pensando: por que me importo tanto com o que fulano pensa? Por que uma palavra mal colocada me afeta tanto? Por que eu deixo que outras pessoas controlem como eu me sinto? Você desenvolveu o que Maquiavel chamaria de dependência emocional externa, a necessidade compulsiva de aprovação e o medo paralisante de desaprovação. É como viver com um interruptor emocional que qualquer pessoa pode apertar a qualquer momento. Enquanto isso, existem pessoas que parecem completamente blindadas, que recebem críticas sem se abalar, que lidam com rejeição sem drama, que mantêm sua paz interior independentemente do caos emocional que outros tentam criar. A revelação que muda tudo. A regra brutal de Maquiavel para nunca mais ser abalado por ninguém é simples, mas revolucionária. Ele chamava de separação total entre ação e reação. A regra funciona assim: suas ações devem ser baseadas em seus objetivos, nunca nas reações de outras pessoas. E as reações de outras pessoas nunca devem influenciar seu estado emocional interno. Isso significa que você age baseado no que considera correto, necessário ou estratégico para seus objetivos, independentemente de como outros vão reagir. E quando outros reagem, você observa essas reações como informação útil, mas nunca como algo que deve afetar seu equilíbrio emocional. Maquiavel entendeu que pessoas poderosas tratam as reações dos outros como dados externos que podem ser úteis para a estratégia, mas nunca como fatores que determinam seu valor pessoal ou estado emocional. A diferença é brutal. Enquanto pessoas fracas vivem reagindo às reações dos outros, pessoas fortes agem baseadas em princípios internos inabaláveis. Enquanto fracas se deixam controlar por aprovação e desaprovação externa, fortes mantêm controle total sobre seu mundo emocional interno. Esta regra não é sobre se tornar insensível, frio ou desumano. Não é sobre parar de se importar com pessoas que realmente importam ou ignorar feedback construtivo. Não é sobre se tornar arrogante ou desrespeitoso. É sobre algo muito mais sofisticado. Desenvolver independência emocional estratégica. Você ainda pode amar profundamente, se importar genuinamente e valorizar relacionamentos importantes. Mas você faz isso por escolha consciente, não por dependência emocional. É sobre separar seu valor pessoal das opiniões alheias, seu estado emocional das reações externas, suas decisões das expectativas dos outros. É sobre entender que você pode ser uma pessoa carinhosa e empática sem ser uma pessoa emocionalmente dependente. Pode valorizar certos relacionamentos sem permitir que qualquer pessoa tenha poder sobre seu equilíbrio interno. Você vai descobrir agora os 4 níveis de aplicação da regra brutal de Maquiavel. Como implementar essa separação total entre ação e reação na prática. Como desenvolver a blindagem psicológica que te torna completamente inabalável. Quando você dominar esses 4 níveis, algo extraordinário vai acontecer. Você vai se tornar uma pessoa que age por princípios internos, não por pressão externa, que mantém estabilidade emocional independentemente do caos ao redor, e se torna respeitada justamente porque não pode ser manipulada. As pessoas vão notar que você mudou, vão perceber que tentativas de te abalar simplesmente não funcionam mais. E, ironicamente, essa invulnerabilidade vai te tornar mais atrativo e respeitado, porque todos querem estar perto de alguém que tem controle total sobre si mesmo. E se você quer finalmente desenvolver essa blindagem psicológica que Maquiavel dominava, deixa um like agora, porque independência emocional é a base de todo poder real. Separação entre valor pessoal e opinião alheia. O primeiro nível da regra brutal. Você precisa conscientemente separar seu valor pessoal das opiniões que outras pessoas têm sobre você. Isso não é autoajuda motivacional, é reestruturação psicológica fundamental. Maquiavel observou que pessoas poderosas tinham uma fonte interna de validação tão sólida que opiniões externas se tornavam completamente irrelevantes para sua autoestima. Elas sabiam quem eram, o que valiam e quais eram seus princípios independentemente do que outros pensavam. Na prática, isso significa desenvolver um sistema interno de validação baseado em seus princípios pessoais, seus objetivos de longo prazo, sua integridade com esses valores e seu progresso mensurável em direção ao que considera importante. Quando alguém te critica, ao invés de sentir que seu valor diminuiu, você analisa: essa crítica tem fundamento técnico? Pode me ajudar a melhorar? Se sim, obrigado pela informação. Se não, é apenas opinião
opinião irrelevante que não afeta quem eu sou. Quando alguém te rejeita, ao invés de questionar seu valor, você pensa: essa pessoa não é compatível comigo neste momento. Isso não diminui meu valor, apenas confirma que não somos um match. Próximo. A transformação brutal. Você para de buscar validação externa, porque desenvolveu validação interna inabalável. Observação estratégica, sem absorção emocional. O segundo nível, aprender a observar as reações das pessoas como informação estratégica útil, sem absorver o conteúdo emocional dessas reações. Maquiavel era mestre nisso. Ele observava raiva, inveja, medo e manipulação nos outros, não para se afetar por essas emoções, mas para entender as motivações por trás delas e usar essa compreensão estrategicamente. Quando alguém reage com raiva ao que você faz, ao invés de se afetar pela raiva, você analisa: por que essa pessoa está com raiva? O que isso revela sobre ela? Como posso usar essa informação para tomar melhores decisões futuras? Quando alguém tenta te manipular emocionalmente, ao invés de cair na manipulação, você observa: interessante técnica de manipulação. O que essa pessoa quer conseguir? Por que escolheu essa estratégia? Como posso responder de forma que mantenha meus objetivos intactos? É como se você desenvolvesse a habilidade de assistir ao drama emocional dos outros de uma perspectiva elevada, coletando informações úteis sem se envolver emocionalmente no drama. A transformação brutal. Você se torna um observador estratégico da natureza humana ao invés de uma vítima das emoções alheias. Ação, baseada em princípios, não em reações. O terceiro nível. Suas ações devem ser determinadas por seus princípios e objetivos internos, nunca pelas reações que você antecipa ou recebe dos outros. Maquiavel agia baseado no que considerava necessário para seus objetivos, independentemente de como isso seria recebido. Se uma decisão era estrategicamente correta, ele a tomava mesmo sabendo que geraria reações negativas. Isso significa que você decide o que fazer baseado em: isso me aproxima dos meus objetivos? Isso está alinhado com meus valores? Isso é a coisa certa a fazer na minha avaliação? Nunca em como fulano vai reagir. Se você precisa ter uma conversa difícil, você tem porque é necessária, não porque a pessoa vai gostar. Se precisa estabelecer um limite, você estabelece porque é correto, não porque será bem recebido. Se precisa perseguir um objetivo, você persegue porque é importante para você, não porque outros aprovam. A chave brutal. Você age como protagonista da sua própria vida, ao invés de ator secundário tentando agradar outros protagonistas. Imperturbabilidade absoluta. O quarto nível. Desenvolver a capacidade de manter equilíbrio emocional total, independentemente da intensidade dos ataques, críticas ou tentativas de manipulação que você enfrenta. Maquiavel chamava isso de tranquilidade do sábio. A habilidade de permanecer internamente calmo, mesmo em meio a tempestades emocionais externas. Como uma rocha no oceano que permanece inabalável, independentemente da força das ondas. Isso não significa suprimir emoções ou se tornar robótico. Significa desenvolver um centro emocional tão sólido que influências externas não conseguem desestabilizá-lo. Na prática, quando alguém te ataca verbalmente, você ouve sem se defender ou contra-atacar. Analisa se há algo útil na crítica. Se há, agradece. Se não há, simplesmente não reage emocionalmente. Quando alguém tenta te provocar, você não morde a isca. Mantém sua energia focada em seus objetivos, ao invés de desperdiçá-la em dramas desnecessários. Quando alguém tenta te manipular através de culpa, medo ou chantagem emocional, você reconhece a tentativa e simplesmente não se deixa afetar. A transformação final. Você se torna uma pessoa que nada e ninguém consegue abalar porque desenvolveu controle total sobre seu mundo emocional interno. Os 4 níveis da regra brutal trabalham juntos para criar uma transformação psicológica radical. Você separa valor pessoal de opinião alheia. Observa reações como informação estratégica. Age baseado em princípios internos. Desenvolve imperturbabilidade absoluta. O resultado é que você se torna uma pessoa fundamentalmente diferente. Alguém que não pode ser manipulado emocionalmente, que não pode ser abalado por críticas ou rejeições, que mantém controle total sobre seu estado emocional, independentemente do que acontece externamente. Essa transformação não apenas te protege, ela te torna mais poderoso, porque pessoas respeitam quem não pode ser manipulado, admiram quem não pode
ser abalado e querem estar perto de quem tem controle total sobre si mesmo. Maquiavel entendeu que o poder real não vem de controlar outros, mas de ter controle total sobre si mesmo. E essa regra brutal é a base de todo controle pessoal genuíno. Então reflita, em quais áreas da sua vida você ainda permite que outros controlem seu estado emocional? Onde você age baseado nas reações que antecipa, ao invés de agir baseado em seus princípios? Talvez você precise parar de buscar aprovação constante e desenvolver validação interna. Talvez precise aprender a observar dramas emocionais sem se envolver. Talvez precise começar a agir baseado no que considera correto, independentemente das reações. A regra brutal de Maquiavel não é fácil de implementar porque vai contra todo o condicionamento social que você recebeu, mas é extraordinariamente eficaz porque funciona com a realidade da natureza humana, não com idealizações sobre como as pessoas deveriam ser. Lembre-se, você nasceu para ser o protagonista da sua própria vida, não um ator secundário reagindo constantemente às emoções e opiniões dos outros. Se este vídeo te mostrou como desenvolver a blindagem psicológica que Maquiavel dominava, se você reconheceu áreas onde ainda permite que outros controlem seu estado emocional, deixa um comentário contando qual dos 4 níveis mais ressoa com você. E se você já desenvolveu essa imperturbabilidade, se conseguiu se tornar alguém que nada e ninguém consegue abalar, conta também como aplicou esses princípios na prática. Sua experiência pode inspirar outros a desenvolver a mesma independência emocional. Obrigado por valorizar sua autonomia emocional o suficiente para querer protegê-la. Em um mundo que constantemente tenta te controlar através de manipulação emocional, independência psicológica é o maior poder que você pode desenvolver. Se curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque as estratégias mais eficazes de poder pessoal não são as mais populares, são as que realmente funcionam. E lembra, a regra brutal de Maquiavel funciona há 500 anos, porque é baseada em verdades fundamentais sobre natureza humana. Quando você a domina, você não apenas se protege, você se torna alguém que inspira respeito natural, porque claramente tem controle total sobre si mesmo.